Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nós levamos até você os comentários do livro de Gênesis. Você que tem nos acompanhado sabe do nosso propósito de compartilhar com você, em cada programa, a genuína palavra de Deus. Nosso alvo é edificar o corpo de Cristo e anunciar a necessidade da fé em Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. Além de ser um grande privilégio, entendemos também que é grande a nossa responsabilidade de proclamarmos a mensagem bíblica de tal maneira que todos possamos compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Mas antes de iniciarmos os nossos comentários, nós vamos conversar com um dos nossos ouvintes, uma carta que nos chega da cidade de São Paulo. Exatamente, São Paulo, São Paulo. O nosso amigo ouvinte nos diz o seguinte: comecei a ouvir o Através da Bíblia, sintonizando uma das rádios aqui da capital. Eu gostei muito mesmo. Mensagens de conhecimento e sabedoria. Muito obrigado por abrir o meu entendimento da palavra. Vejo que sou uma pessoa que tem muito para aprender. Tenho sede por esse conhecimento da Bíblia. Muito obrigado, queridos irmãos. Querido amigo, nós é que agradecemos. Ficamos contentes com as suas palavras e principalmente porque o programa tem servido para a sua edificação. Na verdade, a nossa palavra é de encorajamento. Continue nos ouvindo, mas principalmente estudando pessoalmente a palavra de Deus. Lembre-se de que ela é o nosso alimento espiritual. Querido amigo, convido agora para termos aquele momento especial em que nós buscamos a direção de Deus através da oração para este programa. Vamos orar? Pai querido, na Tua presença, agradecemos o privilégio de podermos manusear e estudarmos a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, reconhecemos, é o Teu recado, o recado do Teu coração para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque pela Bíblia conhecemos mais sobre o Senhor e conhecemos mais o Senhor mesmo. Conduza-nos, Senhor, pelo Teu Espírito nessa hora de estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé. Querido amigo, espero que você esteja animado com o nosso projeto de estudarmos toda a Bíblia, trecho por trecho, versículo por versículo. Você que ainda não nos escreveu, saiba que nos colocamos à sua disposição e todos os nossos ouvintes para recebermos a sua cartinha, para recebermos aquilo que vai no seu coração. Compartilhem conosco. Aguardem o nosso endereço no final do programa e escreva-nos. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Já falamos um pouco sobre o primeiro versículo, um versículo querido e muito conhecido pela grande maioria das pessoas. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Um pequeno versículo, mas um dos versículos mais importantes de toda a palavra de Deus. As suas palavras são as seguintes: no princípio, criou Deus o céu e a terra. Em minha opinião, essa é a porta através da qual podemos iniciar com segurança o estudo da palavra de Deus. Temos que crer que Deus é o Criador. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Essas são as palavras que nós encontramos em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Mas então vamos pensar um pouquinho nessas palavras. Repito para que você possa anotar, Hebreus 11, versículo 6. Por alguns instantes vamos analisar o conteúdo desse versículo. Dissemos que esse versículo só pode ser recebido por meio da fé. Pela fé, nós entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Tudo o que veio a existir foi feito através da palavra de Deus. Tudo o que vemos é real. Nada é mitológico, nada é fantasmagórico. Na expressão criou Deus, o verbo usado para a palavra criar, o verbo criou, no hebraico,
ele se chama bara. E ele tem esse significado, criar do nada. Então, o verbo criar significa criar do nada. Esse verbo tem unicamente Deus como sujeito e sempre se refere a Deus como alguém que produz um resultado novo e imprevisível. Deus criou tudo do nada. Nesse primeiro capítulo de Gênesis, esse verbo, ele é usado 3 vezes apenas. Nesse versículo número 1, isso é no primeiro versículo da Bíblia, no versículo 21 e no versículo 27. São relatados 3 atos da criação de Deus. Então, veja só. No versículo 1, nesse versículo que nós estamos estudando, temos a criação dos céus e da terra do nada. Vieram a existir através da palavra de Deus do nada. Depois, no versículo 21, temos a criação dos grandes animais marinhos e das aves. Diz assim o versículo: criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam. E por fim, depois, encontramos o terceiro ato da criação, a criação humana. No versículo 25, 26, 27, nós encontramos esse relato e depois temos as seguintes palavras: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que nós estamos vendo, na verdade, é que a teoria da evolução, ela encontra muitas dificuldades com esse relato. E ela não tem condições de explicar a sua própria teoria satisfatoriamente. A evolução teísta, que é defendida por alguns teólogos modernos, afirma que os dias mencionados aqui correspondem a longos períodos de tempo, e não apenas aos nossos dias de 24 horas. Mas é importante destacarmos também que essa é mais uma das grandes hipóteses que tem se levantado. O texto sagrado, de alguma maneira, é claro em mostrar que se trata de dias de 24 horas. Vemos que a Bíblia menciona a tarde, menciona a manhã, além de mencionar o dia e a noite. O versículo 16 diz que Deus colocou luzeiros no firmamento dos céus para o maior governar o dia e o menor governar a noite. De forma que esses termos são bastante claros para nos mostrarem que podemos aceitar os dias de 24 horas e não de longos períodos de tempo. Mas retornemos ao estudo do versículo 1, que tem sido o foco dos nossos comentários. Ali nós lemos que Deus criou o céu e a terra. E a terra, veja só, está destacada do resto da criação. Por quê? Bem, a terra é o lar do homem. Aqui é o local onde o homem foi colocado. Deus o colocou na terra e nos interessamos nesse relato porque nós somos criaturas e que somos criaturas da espécie humana. Agora, quando a gente prossegue no texto, nós podemos olhar para o versículo 2. E o versículo 2 tem esse conteúdo. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em relação a esse versículo, existem alguns estudiosos que trazem palavras bem interessantes da seguinte maneira: a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, ao invés de a terra estava sem forma e vazia. Veja só, é uma pequena mudança de palavras, mas que dá uma interpretação bem diferente. Entendem que os versículos 1 e 2 referem-se a 2 atos criativos de Deus, interpretando a criação inicial do versículo 1, que essa criação caiu em uma condição de desolação por causa de uma grande catástrofe. Assim, essa expressão, a terra era sem forma e vazia, é traduzida por veio a terra ser sem forma e vazia. Veja só, na verdade, nós admitimos que não há uma grande evidência para essa teoria, mas vemos que alguma coisa aconteceu com a terra. E como que ela ficou dessa maneira? Podemos crer que houve, de fato, uma catástrofe que abalou o universo de Deus. Ainda no versículo 2, nós lemos que havia trevas sobre a face do abismo.
Quando a Bíblia diz que a terra era ou tornou-se sem forma e vazia, mostra que havia um caos. Mas esse caos não foi criado por Deus. É a própria Bíblia que diz, no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 18, que Deus não criou esse caos. Não criou a terra vazia e sem forma. O autor sagrado, em Isaías, ele diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Essa é a palavra de Isaías. Então, essa afirmação, no original hebraico, nós lemos que Deus não criou a terra sem forma e vazia. Essa não foi a forma como Deus criou a terra. Deus criou esse universo como um cosmos e não como um caos. O que Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, afirma nesse versículo é que Deus criou a terra e a estabeleceu não para ser um caos, mas para ser habitada. Até onde se pode saber, a terra é o único lugar habitável no universo. Mas no princípio a terra também era ou se tornou sem forma e vazia. E ainda no versículo 2 nos diz o seguinte: havia trevas sobre a face do abismo. Então a terra era algo como a lua hoje, mas o Espírito de Deus se movia e pairava sobre as águas. O universo inteiro foi abalado por essa grande catástrofe. Mas a pergunta é: qual foi a catástrofe a que estamos nos referindo? Como já dissemos, sobre essa ideia podemos apenas fazer algumas conjecturas. Não iremos entrar em detalhes. Talvez entremos em detalhes sobre esse assunto quando chegarmos a outras passagens da Escritura Sagrada. Mas é possível que tenha existido na Terra uma criação pré-adâmica e que entre os versículos 1 e 2, a grande catástrofe se refere à queda de Lúcifer, que na verdade é Satanás, o diabo. Muito provavelmente, o estado da terra sem forma e vazia está relacionada com a queda de Satanás. Apesar da Bíblia não dar detalhes sobre o assunto, podemos, através da sua leitura e do seu estudo, percebermos que há o suficiente para chegarmos à conclusão de que a terra se tornou sem forma e vazia, e se tornou num grande abismo. Provavelmente, por quê? Por causa da presença de Satanás. Exatamente no versículo 2, ele termina dizendo que Deus, por meio do seu Espírito, tornou novamente a terra habitável para o ser humano, para o homem, diz o texto. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra pairava, essa palavra empregada aqui, ela tem o mesmo sentido de proteger, de cobrir, a mesma forma que uma galinha acolhe os seus pintinhos. Assim o Espírito de Deus cobria a face das águas. E assim vemos, portanto, o Espírito de Deus começando o seu ministério de refazer, isto é, de fazer de novo, de recriar a criação original de Deus. Ele entrou em cena para criar de novo. E é isso que o Espírito Santo está fazendo em nós também, em nossos dias. Todos nós estamos lembrados das palavras do Senhor Jesus em João capítulo 3, versículo 7. Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. E esse novo nascimento é obra do Espírito Santo que nos regenera, isto é, que nos gera de novo. Querido amigo, é possível entender então que foi isso que aconteceu com a terra criada. Veja só, ela foi criada inicialmente perfeita, habitável, mas com a catastrófica provável queda de Satanás, tornou-se a terra sem forma e vazia, e com trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito do Senhor, pairando sobre as águas, tornou a terra novamente habitável. Muito bem, vamos continuar com o nosso texto. Vamos ver agora o que houve nos demais 6 dias da criação, ou melhor, da recriação. No versículo 1, temos a criação do universo. No versículo 2,
temos a convulsão da terra quando ela se tornou sem forma e vazia. E nos demais dias mencionados nesse capítulo, temos a reconstrução da terra. O texto vai do versículo 3 até o final do capítulo. E podemos dividir, então, esse relato em duas grandes porções. Em primeiro lugar, dos versículos 3 a 10, Deus cria as estruturas fundamentais do nosso mundo. O tempo, versículos 3, 4 e 5. O espaço, versículos 6 até 10. E o próprio espaço é estabelecido tanto verticalmente, nos versículos 6 a 8, quanto horizontalmente, versículo 9 e 10. Num segundo momento, numa segunda porção, nós encontramos os versículos 11 a 31. E aqui, Deus cria dentro do mundo estruturado os seres vivos e as condições para a sua sobrevivência. Criou primeiro Deus as plantas, depois ele criou os grandes luzeiros, isso é, o sol e a lua. Nos versículos 14 a 19, há esse relato. Depois, em terceiro lugar, Deus cria os animais marinhos e as aves, no versículo 20 a 25. E, finalmente, no quarto lugar, nos versículos 26 até 28, Deus criou o ser humano. E aí o Senhor proporcionou ao ser humano todas as condições para a sua sobrevivência. Nos versículos 29 e 30 nós encontramos isso. No versículo 31, nós encontramos um parecer de Deus aprovando com satisfação a sua criação. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e amanhã o sexto dia. Como você que está nos acompanhando com a sua Bíblia aberta deve ter percebido, os 3 primeiros versículos do capítulo 2 relatam o término da criação, mostrando que no 7º dia Deus descansou de toda a sua obra que ele tinha feito e o abençoou e o santificou. Por quê? Porque nesse dia, Deus descansou de toda a obra que, como Criador, ele tinha feito. Querido amigo, eu quero agora detalhar com você um pouco mais esses dias da criação. Então, vamos voltar para o versículo 3. No versículo 3 nós lemos: disse Deus, haja luz, e houve luz. É aqui pela primeira vez na Bíblia que encontramos Deus falando. E exatamente, o nosso Deus fala. E quando ele fala, as coisas acontecem. O que não existia veio a existir. Esse é o nosso Deus. Nos versículos 4 e 5, nós lemos: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então aqui temos mais uma pista de um dia constituído de 24 horas. Nos versículos 6 até 8, vemos Deus falando novamente. O versículo diz assim: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim fez Deus, e chamou Deus ao firmamento céus. Então, esse firmamento aqui referido é o espaço, vamos dizer assim, acima das nossas cabeças, nas alturas, onde encontramos as nuvens, inclusive aquelas que formam as águas. Vemos também o firmamento no meio das águas e a separação entre águas e águas. Deus separou as águas não somente aqui na terra, mas também no céu. Entende-se que existem 3 tipos de céu, ou pelo menos 3 sentidos da palavra céu na palavra de Deus. Jesus, por exemplo, falou das aves do céu, isso é, o céu aqui é chamado de firmamento. A seguir, há o céu das estrelas, e ainda depois o terceiro céu, onde Deus habita. Essa é uma explicação dada por muitos estudiosos, embora não tenhamos essa explicação detalhada em algum texto bíblico, nós aceitamos essa posição.
E aí houve manhã e tarde o segundo dia. Nos versículos 9 até 13, esses versículos relatam que Deus mandou que as águas se ajuntassem debaixo do céu num só lugar e ordenou que aparecesse a porção seca. E assim se fez. E a essa porção seca ele chamou terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. A terra produziu relva, ervas e árvores frutíferas, e viu Deus que isso era bom. Então houve tarde e amanhã, o terceiro dia. Nos versículos 14 a 19, na sequência do texto, eles descrevem a criação divina dos grandes luzeiros, isto é, o sol e a lua, e também as estrelas. Colocando-os no firmamento, no céu, Deus deu a ordem para que eles alumiassem a terra, marcassem dias e noites e as estações do ano. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde e manhã, o quarto dia. Agora, os versículos 20 a 23. Criou Deus e povoou as águas com enxames de seres viventes, os grandes animais marinhos, os répteis, os peixes, e colocou as aves voando sobre a terra e sobre o firmamento nos céus. E viu Deus também que tudo isso era bom. Deus os abençoou e ordenou-lhes que se multiplicassem. Houve assim tarde e manhã, o quinto dia. Então, eu espero que você esteja acompanhando, mas antes de passarmos adiante, eu gostaria que você percebesse junto comigo que Deus está ativamente criando tudo do nada. Essa é uma informação que precisamos reter bem claro em nossas mentes. Deus, quando cria, cria do nada. E esse é um registro, apesar de ser uma síntese da obra criativa de Deus, que não dá margem para se pensar que Deus tenha usado o processo da evolução. Deus está fazendo as coisas aqui através da sua poderosa palavra. Deus não criou apenas uma espécie que produziram outras espécies. Deus é quem criou todas as coisas, todas as espécies. Até então, nada existia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus criador. Na sequência, os versículos 24 a 31 relatam Deus criando os animais domésticos, os répteis e os animais selváticos, cada um segundo a sua espécie, contradizendo completamente, mais uma vez, a teoria da evolução. Mas, querido amigo, eu quero destacar alguma coisa bem especial, algo maravilhoso. Ainda nesse sexto dia, algo muito importante aconteceu. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sim, o homem não pode ser produto da evolução. Foi Deus quem nos criou. Nós, seres humanos, não viemos de uma planta, não viemos de um animal, não viemos de uma ameba. Nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Todos nós somos descendentes desse homem que Deus criou. Nós somos obras das mãos de Deus. É esta a realidade que o livro de Gênesis nos apresenta. Esta é a realidade do relato bíblico. Mas vale a pena terminarmos esse nosso programa destacando ainda mais um detalhe muito interessante no versículo 26. O verbo fazer é citado no plural e por duas vezes temos o pronome também no plural. Veja só, façamos, é plural, o homem, a nossa imagem, nossa é plural, conforme a nossa semelhança, nossa novamente é plural. Querido amigo, é isso mesmo que você está pensando, mesmo que se interprete o verbo no plural gramaticalmente, como plural de majestade, ou no plural deliberativo, são maneiras gramaticais de usarmos o verbo. O certo é percebermos que aqui temos uma clara indicação da pluralidade dentro da unidade divina. Isso é, nós temos uma referência clara às pessoas da Trindade. Eu e você somos obra das mãos poderosas e amorosas de Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo. Querido amigo, nós voltaremos a tratar desse tema em outros programas, mas enquanto isso, e no final desse programa, agradeça a Deus pela sua maravilhosa criação. Agradeça a Deus porque você é uma criatura feita por um Deus poderoso e amoroso. Ouvinte amigo, querido amigo, fiquemos por aqui. Convido a estar conosco no nosso próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado expirou na cruz, e por graça sem igual